colocar para gravar aqui novamente, para a gente iniciar o assunto de hoje, propriamente dito, né, depois da correção e da atividade de quinta-feira, que é a despesa pública. Vendo o outro lado agora, né, o outro lado do orçamento, que é a despesa. A gente sempre começa por receita, como eu falei, porque é assim que funciona em todos os lugares, né, para você saber quanto você pode gastar, onde você pode investir, onde você deve aplicar, você precisa saber primeiro quanto você tem de expectativa para receber. Então a gente fez isso e agora a gente vai ver como é que a classificação da despesa acontece. Eu vou compartilhar de novo aqui com vocês. O material está disponível lá no nosso ambiente, lá no estúdio. E aí vamos falar de despesa pública. Como vocês estão vendo aí, o orçamento é um instrumento de planejamento, né, seja ele público ou privado, e representa o fluxo de ingresso e aplicação de recursos em determinado período. Então, quando a gente fala de orçamento, eu estou estabelecendo um equilíbrio entre aquilo que entra e aquilo que sai de recursos. A gente até viu já nas aulas também que eu não posso ter um orçamento desequilibrado, assim, digamos, né? Um orçamento que tem mais receita do que despesa e vice-versa. Eles têm que ser equilibrados. O mesmo que eu tenho para receber de expectativa é o mesmo que eu tenho para gastar. Professor, mas isso aí é lei, né? Oi? Isso aí é lei, né? Isso aí é lei. Isso aí é lei, inclusive. Mas o orçamento da União, ela faz com déficit? Ela faz com déficit, e aí para cobrir esse déficit, ela se endivida. Então, por exemplo, quando você, não sei se vocês já viram isso, já ouviram, alguém já investiu, não sei, a União negocia títulos da dívida. Você consegue comprar dívida da União, por exemplo, né? Então vamos supor que ela está com déficit lá absurdo. A despesa que tem, a receita que tem não comporta despesa. Mas a conta tem que fechar de alguma maneira, porque essa despesa não precisa ser paga, digamos assim. O que a União faz? Ela lança títulos, né? Lança como se fosse empréstimos em que pessoas podem comprar esse título. E aí quem compra na forma de um investimento. Por exemplo, eu compro um título do Tesouro Nacional que a União promete que em 10 anos vai me pagar X%. Então, para mim é um investimento, mas para a União é uma forma de captar recursos. Os municípios, o Estado, não tem muito essa condição, né? Então, a gente fecha o orçamento exatamente no 0 a 0, digamos assim. Você tem 1 bilhão de receita, tem 1 bilhão de despesa e ponto. Não tem essa condição de se endividar. Mas isso é lei. A lei orçamentária, a LOA, que estima a receita e fixa a despesa, ela tem que bater, né? Tem que ter esse equilíbrio das contas aí. Como a gente viu também, né? O Alex também mencionou a questão da lei orçamentária, né? Que é uma lei, é uma fixação legal, vai determinar como que eu vou aplicar esse dinheiro, e a despesa orçamentária pública, por definição, ela é o conjunto de dispêndios que os entes públicos fazem para manter o serviço funcionando, né? Então, nada mais é do que tudo que eu preciso para manter o serviço público em dia, para manter a escola funcionando, para manter o posto de saúde funcionando, para manter o administrativo funcionando, enfim. Todos esses dispêndios para manter o serviço público em funcionamento é o que a gente chama de despesa pública. Esses dispêndios, eles são tipificados em orçamentário e extra-orçamentário, né, da mesma maneira que a receita. E aí, o que a gente vai tratar com mais propriedade é o orçamentário, aquilo que está dentro do orçamento. E aí, da mesma forma que na receita, eu tenho lá na 4320 como definição que só pertence ao exercício financeiro aquilo que eu recebo, que eu arrecado no exercício, a despesa é a mesma coisa. Então, só é considerado despesa aquele exercício, aquilo que foi empenhado, e a gente vai aprender o que significa esse empenho, despesa empenhada ou registrada ou reconhecida naquele exercício, né? Então, essa é uma condição para a gente entender a despesa pública como dentro daquele exercício. Da mesma forma também que a receita, a gente tem a despesa efetiva e não efetiva. E a definição dela é parecida também. Então, quando a gente fala de receita orçamentária efetiva, ela altera, né? Ela altera a situação patrimonial líquida da entidade. Ou seja, quando ela acontece, ela diminui a situação patrimonial líquida da entidade e constitui um fato
modificativo diminutivo, ou seja, quando eu gasto efetivamente, que a entidade desembolsa dinheiro e tal, então está havendo uma despesa orçamentária efetiva. Por outro lado, eu tenho uma situação aqui de uma despesa orçamentária não efetiva, que não reduz a situação patrimonial líquida da entidade de forma imediata, então constitui apenas um fato permutativo, aí, né? Só uma troca. Da mesma forma que a gente viu lá na receita, também se classifica aqui como efetiva e não efetiva. E aí vem a parte da classificação daqueles números todos, que a receita tem uma codificação própria, a despesa também vai ter uma codificação própria, né? Separado em vários elementos, digamos assim. A primeira parte da classificação são esses itens que vocês estão vendo aí. Função, subfunção, programa, ação, atividade, projeto e operação especial. Esses itens, eles são códigos definidos pela União, pela STN, e aí isso é padrão para o Brasil inteiro, né? E aí todo mundo tem que utilizar esse formato, que é um formato bastante complexo. Então, por exemplo, quando eu vou classificar uma despesa da saúde, eu tenho que verificar lá no manual qual é a função saúde, qual é a subfunção saúde, qual é o programa, enfim, todo esse elenco de situações. Depois na próxima atividade, a gente vai tratar um pouco disso. Mas isso seria o que a gente chama de funcional programática. Ou seja, essa funcional programática é um conjunto de elementos que vão dizer onde aquela despesa está sendo aplicada, né? Então, se é para a área da saúde, para a área da educação, do transporte, da infraestrutura, e isso é padronizado por quê? Porque a União tem condição de saber, então, por exemplo, se ela puxar a função saúde, todo o Brasil inteiro reconhece as despesas da saúde na função saúde. Então, ela consegue saber quanto que o Brasil gasta com saúde, por exemplo, né? Então, consegue essa informação consolidada. O que a gente vai discutir inicialmente é a classificação da natureza dessas despesas, né? Não da funcional programática nesse momento. Primeiro vamos falar da classificação da natureza da despesa, que é mais simples, que é onde eu classifico onde aquele gasto está sendo colocado, qual que é a natureza daquele gasto. Por exemplo, lá na sua empresa ou no escritório, se você comprar papel sulfite, é papel sulfite e pronto, né? Você vai fazer uma notinha lá de papel sulfite e acabou. Para a gente, eu preciso classificar esse papel sulfite dentro de um conjunto de dados, de informações. Esse papel sulfite é um material didático, é um material de expediente, é um material de limpeza. O que é esse papel sulfite? Então, a gente tem que classificar a natureza desses elementos, né? E para classificar, a gente vai usar essa divisão aqui de categoria econômica, grupo da natureza e elemento da despesa. Esse conjunto de informações vai gerar um código desse jeito aqui, ó, com essa quantidade de números, digamos assim. E aí tem uma legenda para vocês me acompanharem aí. O primeiro elemento representa a categoria econômica, da mesma forma que a receita, se é categoria econômica capital ou corrente. O próximo elemento é o grupo da natureza. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso. O próximo elemento é a modalidade de aplicação. O próximo é o elemento da despesa e o próximo é o desdobramento desse elemento da despesa, que não é obrigatório, é facultativo, mas está lá disponível também para vocês consultarem. Ficaria alguma coisa desse tipo aqui, ó, como vocês estão vendo, um recorte lá do material da STN. Então, estou mostrando para vocês aqui uma classificação de uma despesa que é de material de consumo. Por quê? Olha só, observem comigo aqui, ó, o primeiro item, 3, categoria econômica, despesa corrente. Próximo item, 3, grupo da despesa, outras despesas correntes. Próximo elemento, 90, modalidade de aplicação direta. Já vou explicar o que é. O próximo item é o elemento da despesa, ou seja, material de consumo. Então, até esse elemento material de consumo aqui, para o orçamento, está suficiente. Já na execução da despesa, quando a gente for de fato comprar essa despesa, eu preciso registrar até o detalhamento da despesa, ou seja, o que esse material de consumo é. Então, nesse exemplo aqui, eu estou trazendo como combustíveis. Então, no registro, quando a gente for fazer isso lá na contabilidade, vai ter essa codificação toda aqui e mais
um códigozinho aqui para mostrar que é combustível. E aí tem um código para o combustível, um para o sulfite, um para o material de alimentação, outro para o material de limpeza, outro para peça de veículo, enfim, é um elenco enorme de informações. Eu vou mostrar isso para vocês também. Mas é assim que classifica, então, a despesa. Então, do mesmo jeito que eu faço o lançamento, a abertura do orçamento lá para a receita, a gente vai fazer também para a despesa, e aí vou ter que lançar para cada tipo de despesa desse um valorzinho. Então, quanto que ficou previsto de material de consumo, quanto ficou de salário, quanto ficou de serviço de pessoa jurídica, serviços de pessoa física. Então, tudo isso vai ter que estar contemplado lá. Para a gente caminhar já para o finalzinho, vocês poderem já começar a se ambientar com isso, eu quero mostrar um material legal aqui antes de a gente ir para a atividade do dia de hoje. Essa despesa orçamentária depende, claro, de autorização legislativa, e essa autorização legislativa é a própria lei orçamentária, então se não está na lei orçamentária eu não posso comprar, não posso gastar. Além disso, vale a pena destacar também a questão da licitação, que vocês estão fazendo aí a EP, sem licitação, em regra, não posso comprar, né? Se não tem licitação, não posso realizar a despesa orçamentária também. Aqui fazendo algum comentário a respeito de dispêndio extra-orçamentário, de reza a pagar, mas vai ter uma aula específica para tratar sobre isso. E aí, antes da gente entrar na atividade, deixa eu mostrar para vocês o material que eu tenho falado bastante, que é o manual, estão vendo aqui comigo? O MCASP, o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Isso aqui está na internet, pode jogar lá, do jeito que está aqui, MCASP 2020, vai aparecer, o primeiro link para vocês é esse material aqui. Eu vou disponibilizar lá também no estúdio, embora eu acho que eu coloquei o link em alguma aula, mas eu vou colocar o material inteiro. São quase 500 páginas aí, mas tem tudo, absolutamente tudo, desde o planejamento até a execução orçamentária. Então, só para explicar para vocês de onde vem aquela codificação. Então, só para a gente fazer um paralelo, eu vou voltar aqui um pouquinho na aula. Olha só, pra vocês me acompanharem aqui, ó. O primeiro item está falando que é a categoria econômica. Aqui no material está dizendo, ó, estou dizendo que é daqui que eu busco para a aula de vocês e para minha vida profissional do dia a dia. Então, aqui na categoria econômica eu tenho dois tipos, corrente e capital. Quando for corrente, eu vou usar o código 3. Quando for capital, eu vou usar o código 4, né? Então, assim que eu classifico a primeira parte, que é a despesa pela categoria econômica. O próximo item é o grupo da natureza da despesa, que aqui na aula é esse grupo aqui, ó. O segundo item, que aqui estava como 3 no exemplo, dizendo que o grupo da despesa são outras despesas correntes. O que significa isso? Quais são os grupos de despesa possíveis? Aqui no manual da STN, a gente tem as opções. Eu tenho 6 grupos de despesa, de natureza de despesa, que vai do 1 ao 6. Então, quando eu vou fazer registros de informação de pessoal e encargos sociais, eu vou usar 1. Quando eu for fazer registro de juros e encargos da dívida, da operação de crédito, por exemplo, eu vou usar 2. A maior parte do que a gente usa é o grupo 3. Por quê? Outras despesas correntes, ou seja, para todo o resto que eu preciso para manter a máquina funcionando. Todos os outros itens que eu vou comprar, eu vou colocar como outras despesas correntes, né? A maior parte a gente usa aqui. 4 para investimento, então quando eu for fazer a compra de algum equipamento, de veículo, ou construir alguma coisa, o grupo vai ser 4, porque é investimento. 5, que são inversões financeiras, uma situação bem típica da administração, que envolve aí transação com terrenos, com bens da administração pública, pouco utilizado, pouquíssimo, eu mesmo nunca vi, pelo menos até agora. E, por último, a amortização da dívida. Quando eu vou pagando aquele operação de crédito, por exemplo, a parte do principal que eu pago do empréstimo, da amortização da dívida, vai ser grupo 6. E os juros, a parte dos juros, no grupo 2. Tem que separar na hora de registrar isso na contabilidade. Senhor, Né? por que investimento é despesa? Ele é despesa porque é gasto. Só que dentro da Sim. classificação, eu separo o que é gasto para manutenção e o que é gasto para infraestrutura.
Ah, Então, tá. por isso que ele separa. Então, a sua observação é interessante. Tudo é despesa porque tudo eu gasto. Eu preciso gastar para fazer um investimento, né? Para construir alguma coisa, tem que gastar. Só que daí eu separo dentro do grupo da despesa o que é gasto para manutenção e o que é gasto para infraestrutura. Por isso que tem essa codificação específica aqui. E aí, uma outra coisa que estava lá no material, próximo item 90, modalidade de aplicação, aplicação direta. Essa modalidade de aplicação está aqui também no manual. Eu não coloquei na aula porque é ridiculamente grande. Tem muita coisa. É essa tabela aqui, ó, modalidade de aplicação. Tudo isso aqui é possível. O que a gente mais usa em 95% do tempo é isso aqui, aplicação direta. Por quê? Aplicação direta é a modalidade de aplicação que diz que quem está fazendo o serviço, quem está aplicando o dinheiro é a própria entidade. Por isso, aplicação direta. Então, 95% do tempo a gente registra as operações com esse elemento aqui, 90. Mas pode ter alguma variação. Vou pegar um exemplo para vocês verem aqui. Todo mundo conhece ONG? Entidade filantrópica? Todo mundo conhece, né? Vocês sabem que o poder público pode transferir dinheiro para essas entidades. Ou não sabem? Sim. Sim, né? Então, o poder público pode repassar um dinheiro para a PAI, para o asilo. Não é tão simples, tem todo um procedimento para repassar, mas pode. Então, eu repasso um dinheiro e isso é aplicado lá naquela entidade. Por exemplo, na PAI. Então, esse dinheiro que eu vou repassar para a PAI, por exemplo, prestar um serviço para a gente, ele é uma despesa. Concordam? Que eu vou fazer o registro e vou passar um dinheiro para a PAI executar uma atividade. Quem vai executar a atividade, nesse caso, é a PAI, não o município. Então, a aplicação não pode ser direta. Então, não pode ser 90. E aí eu tenho uma modalidade de aplicação específica, que é essa aqui, ó, a 50. Estão vendo? Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos. Então, se eu fosse passar um dinheiro para a PAI comprar materiais de consumo para manter a PAI funcionando, porque eles atendem lá as crianças do município. Eu não poderia registrar desse jeito aqui, que estava no exemplo. Porque aqui eu estou falando que eu estou comprando material de consumo para uso próprio, a aplicação é direta. Então, quando eu compro um sulfite para a prefeitura, eu vou empenhar como 33,90,30, aplicação direta. Eu vou usar o sulfite. Agora, se eu estou passando o dinheiro para a PAI comprar um material de consumo e usar lá, no lugar do 90, que é essa modalidade de aplicação, eu teria o 50. Porque daí quem vai aplicar é a entidade sem fins lucrativos. Professor, Oi. só uma dúvida. Sim. Também aquelas instituições que é filantrópicas, que é o Estado, o município contribui com uma parte Sim. e daí nesse caso seria o quê? É a mesma coisa. Sempre É que o os município... 50? Isso, a modalidade de Ah, aplicação tá. 50. Então, quando a gente tem esse repasse de recurso para entidades filantrópicas executarem alguma coisa, e o mais comum é atividade de assistência ao idoso, à criança e à pessoa com deficiência, normalmente. É o que mais acontece, né? Então, os municípios ajudam os asilos, os hospitais, as creches e tal. Ajudam assim, porque eles prestam serviço para o município, né? Então, acolhe a população daquele município. Então, essa, esse repasse, ele não é obrigatório, né? É opcional, vai do gestor, mas muitos fazem por reconhecerem que a atividade é importante. Então, dependendo de como esse dinheiro vai ser aplicado, muda a modalidade de aplicação. Então, a maior parte do tempo que eu falei para vocês vai ser esse 90, aplicação direta. Dei o exemplo aqui da entidade filantrópica, mas assim, a maior parte vai ser 90 mesmo que a gente vai utilizar. Ah, uma outra coisa. Lembra que eu falei, vou aproveitar o exemplo. Lembra que eu falei do Sesmepar, daqui de Londrina? Sim ou não? Sim, Sim. Consórcio de saúde, certo? certo. Os municípios passam um dinheiro para o consórcio se manter. E também passam dinheiro para ajudar na, na prestação do serviço deles. Então, quando a gente empenha, porque a gente ajuda, a gente paga para os MEPAR, a gente faz parte do consórcio.
Quando a gente vai repassar algum valor para o Sismepar, a gente não usa nem o 50 e nem o 90, e sim o 71, modalidade de aplicação. Por quê? Olha só. Transferência a consórcio público mediante contrato de rateio. Entenderam? Então, cada aplicação vai exigir uma modalidade de aplicação específica. Daí eu coloquei, estou explicando o material junto aqui, para vocês entenderem de onde está vindo essa informação. Não tinha como colocar isso em aula, e vocês estão vendo o material oficial, que é o que a gente usa no dia a dia para classificar as contas aí. Ok? Então eu falei da categoria econômica, falei do grupo da despesa, falei da modalidade de aplicação, agora eu vou falar do elemento. O elemento, ele vai estar aqui, ó, seguindo. Vamos lá, cadê os elementos? Ó, os elementos são todos esses aqui, ó. Então, naquele exemplo, o material, eu estava usando o elemento 30, que é o material de consumo. Mas, por exemplo, se eu vou comprar medalha para premiar os atletas que estão participando de uma corrida na cidade, não vai ser material de consumo, porque eu não vou consumir a medalha. Eu vou distribuir para quem vencer. Então, eu vou usar esse elemento aqui, ó. 31. Premiação cultural, artística, científica, desportiva e outras. E se eu for comprar, por exemplo, merenda? Merenda não é material de consumo, porque eu não consumo ela. Eu compro a merenda para distribuir para as crianças, não é? Na hora de registrar isso, eu vou registrar com o elemento 32. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Porque eu compro e dou. Compro e distribuo essa mercadoria, não uso ela. Então aqui eu tenho um elenco de elementos de despesa enorme. Ó. Tudo isso aqui é elemento. Então, cada situação que a gente vivencia precisa de uma classificação específica. Cada gasto que eu vou fazer tem que ter uma classificação específica. Então, a todo tempo a gente está fazendo classificação de receita e de despesa. E detalhe, isso aqui eu estou falando ainda em nível de planejamento, de orçamento. Quando vai executar, eu tenho que fazer isso também. Então, eu planejo desse jeito, já com os níveis, e na hora de executar, eu vou ter que executar também dessa forma como eu planejei, já com a classificação dentro de cada um desses elementos. Certo? Alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Então, vou partir para a nossa atividade de hoje, tá? Então, o que vocês vão fazer para mim aí para a gente, vocês postarem depois lá no fórum para mim, eu vou estar lá também acompanhando vocês. Primeira situação. Considerando a classificação da despesa pública quanto ao impacto da sua situação patrimonial no ente público, explique, exemplifique, na verdade, uma situação de despesa efetiva e outra não efetiva. Então, um exemplo de cada. E depois, considerando o exemplo que você deu, de despesa efetiva, não efetiva, qual categoria econômica vocês acham que ele pertenceria, né? Dentro daquela classificação que a gente acabou de ver. Então, duas coisinhas bem simples, só para a gente encerrar a aula. Primeiro, dar um exemplo de despesa efetiva e não efetiva. E segundo, a partir desse exemplo, qual a categoria econômica que eles pertencem. Esses exemplos que vocês trouxeram. Tudo bem? Sim. Então, beleza. Eu aguardo vocês lá no fórum, então. Qualquer outra novidade que eu tiver, eu vou atualizando vocês nas aulas. E aí, qualquer dúvida também, só me chamar. Tá bom. Sim, senhor. Beleza? Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês. A gente se encontra lá no fórum. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.